Gente, eu estou muito feliz de estar de volta, né? Aqui nessa casa, vamos falar assim, né? Neste lugar, com vocês, com cada irmão, né? Com nossos pastores, que nós já tivemos assim, né? A graça de contemplarmos um momento com eles, né? E eu digo para vocês, após 2 anos, né? Já vai fazer 2 anos, eu fico assim, agraciado com a misericórdia de Deus, né? Porque nesses 2 anos nós temos vivido e presenciado momentos muito difíceis, né? Então nós temos que começar a glorificar o Senhor de agora, nesse culto, porque por muitas vezes, né, eu pensava em meu coração, né, nos meus pensamentos, meu Deus, será que nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos ou de encontrarmos pessoas especiais, né? E esse era o meu pensamento, né? Por muitas vezes. Mas quando a gente fala, né? Eu já dizia isso para algumas pessoas, quem confia no Senhor não se abala facilmente, né? Quem confia no Senhor é uma rocha firme. Tem paz, né? Tem a paz de todo entendimento, né? A paz do Senhor excede todo entendimento. Então nessa noite eu quero te falar, querido, você não é apenas um irmão nessa casa, você é uma joia preciosa do Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar para você que eu e minha família estamos felizes de estar aqui. Aí ontem eu fui lá no pastor, né? E quando eu estava saindo, o pastor, Bruninha, você não quer dar uma palavra? Eu falei, não acredito que eu ia deixar aqui sem me presenciar com um presente desse. Sem saber ele, que eu dizia para Deus, Senhor, quando eu for, eu posso passear em todos os lugares, posso visitar as pessoas, mas se o Senhor não me der a oportunidade de ir naquele altar para mim, eu não fui fazer nada lá. E eu já estava com essa palavra preparada há 2 semanas para vocês. Amém? Glória a Deus. E queridos, eu vou começar assim. Peraí, vamos lá. É 7h45, pastor. Eu estou até aqui lá para levar essa palavra. Ai, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deixa o Espírito falar. Querido, eu acho que não preciso ensinar isso para vocês, mas eu preciso que hoje, eu quero que em posição, você se coloque de pé neste momento, tá? O pastor já abençoou a minha vida, mas eu quero aqui começar a abençoar a tua vida com o que Deus, a nossa, com o que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Então aqui você é livre, você está livre na presença do Senhor. Então você está livre para falar amém, você está livre para glorificar os nomes do Senhor, você está livre para falar misericórdia, Senhor, você é livre, amém? Então eu quero te falar isso. Senhor, nesta noite, Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença, Deus. Sem ti nada somos. Senhor, neste momento eu te peço, acampa os teus anjos ao redor desta congregação, acampa os teus anjos no quarto canto dessa cidade, Deus. Meu Deus, eu te peço, acampa os teus anjos, ó Pai, aquelas ovelhas, Senhor, que não se encontram neste lugar. Acampa, Senhor, os teus anjos nas que aqui estão presentes, Senhor, em cada familiar, em cada pessoa especial para a vida delas. Deus, nesta noite eu te peço, guarda-nos, ó Senhor, guarda-nos, livra de todo mal, Senhor, vai tirando todo empecilho, vai quebrando, meu Deus, toda a dureza do coração, Senhor, vai guardando na mente, no coração, tudo aquilo que precisa ser guardado para a vida de cada um, Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, é o que eu te peço com autoridade. Deus, nesta noite, nada, Senhor, do que vai ser lançado aqui, Senhor, vem de mim, mas tudo vem de ti, Deus. Eu sou apenas um vaso usado em tuas mãos, Senhor. É tudo que eu te peço nesta noite, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Desce tua Shekinah neste lugar, Senhor. Desce a tua presença, Senhor. Faça desta noite, meu Deus, um encontro, um renovo, Jesus. Faça aquilo que tem que ser feito, meu Deus, para a honra e glória da vida dos teus filhos, da minha vida, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. E aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, amém? Aleluia, Senhor, glória
é Deus. Queridos, eu recebi essa palavra através da vida de um missionário que Deus nos apresentou nesses 2 anos da qual nós mudamos para o Pará. E como eu disse para a pastora, nós não podemos andar só. Nós nunca vamos saber o suficiente para estar só. E aí quando eu comecei a pensar nisso, Deus me falou, só não tem como, queridos. Deus é Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se fosse bom estarmos só, não teria 3 nenhum. E aqui nós estamos reunidos, onde a palavra do Senhor fala, né? Onde estiver 3 ou mais reunidos, ali eu estou, amém? Eu posso imaginar Deus aqui neste lugar, queridos. Ele nunca saiu daqui, não. Ele nunca se ausentou dessa congregação. Ele nunca se ausentou desse ministério, querido. Nunca. E quando eu recebi essa palavra tocou no meu coração. E eu falei, Jesus, eu preciso entender mais o que tu queres falar. E o Senhor foi ministrando mais coisas e palavras e mensagens no meu coração. E quanto mais eu lia, quanto mais eu pedia entendimento do Senhor, mais o Senhor liberava chaves sobre a minha vida. E eu disse, Deus, eu não posso deixar de levar essa palavra. Eu não posso deixar de levar uma palavra como essa. E a palavra que eu te falo aqui lá em Ezequiel, queridos, é sobre o vale de ossos secos. Amém? Vale de ossos secos. Lá em Ezequiel ele começa assim, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus perguntou para ele, para Ezequiel. E ele respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes. Queridos, eu vou fazer partes desses versículos, porque cada parte para mim é uma chave para a nossa vida. Olha o que Ezequiel falava para Deus. Ele fez uma simples pergunta, filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? E ele responde com convicção, Senhor Deus, tu o sabes. Querido, eu fico imaginando Ezequiel, um cara lá olhando e falando, eu não sei de nada, Deus, mas tu é que sabes. Querido, e nos últimos tempos, nos últimos dias, nós não sabemos de nada. Nós não temos mais certeza de nada. Se nós em algum momento achávamos que tinha, a gente agora tem plena certeza disso. Sabe o que eu vejo Deus falando para esse tempo diante dessa palavra? Ele que sabe é Ele. A resposta vem dele. Nós podemos até querer entender, mas o discernimento final, quem dá o aval final é Deus. Você já pensou, querido, numa situação de vales, de ossos secos? Ossos secos, querido, aos olhos humanos, é algo que não tem mais jeito. A gente que trabalha com saúde, ela está o tempo todo vendo pessoas de carne, vendo pessoas ali ainda, no seu devido estado físico, ok, mas por dentro elas já se foram, já não tem mais espírito, já não tem alma, querido, elas já foram tomadas ou pelo reino do céu ou pela escuridão. E eu fico imaginando ele respondendo isso. E nós, como pessoas hoje, que estamos aqui na presença do Senhor, nós não temos a condição de entregar nas mãos de Deus o que é dele. Queridos, vocês sabem que eu não sei levar a palavra do Senhor sem testemunhar a minha vida. Eu não preciso de testemunho do outro, do vizinho, não. Eu vejo claramente Deus com seus detalhes, e vocês conhecem essa palavra da minha vida. Deus colocando tudo no seu devido lugar. E nesses 2 anos, nós tivemos que enfrentar momentos do qual só Deus podia dar segurança. Deus te levar para uma terra distante, nossos pastores podem falar isso porque eles já
vezes, pastor. O senhor sabe disso. Muitas vezes nós achamos e temos a convicção: Deus, eu tinha tantas pessoas legais perto de mim. E aí você começa a entender Deus trabalhando. E por muitas vezes nós temos que confiar nossa vida totalmente em Deus. E Deus começar, queridos, a fazer o mover dele. E aí ele vai e diz-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí, querido, vem mais. Fora essa confiança que eu vejo que Ezequiel teve em Deus, porque, queridos, uma coisa é te ordenar, outra coisa é você confiar na ordenança de quem te deu. Você está entendendo o mistério? Uma coisa é Deus falar para Ezequiel: profetiza, e ele tem que confiar no Senhor, porque esta é a palavra que Deus fala para ele. E lá no começo ele tem uma confiança quando Deus faz a pergunta para ele. E no versículo seguinte ele tem que profetizar em cima dessa confiança que ele tinha em Deus. Querido, isso se chama confiança no Senhor, fé inabalável. E eu fico imaginando, em tempos difíceis, as pessoas estão tomadas da desconfiança. As pessoas estão tomadas do medo. As pessoas estão tomadas, querido, o tempo todo da desconfiança entre o outro. Muitas vezes a pessoa está, meu querido, muitas vezes a pessoa está numa situação de depressão. Muitas vezes essa pessoa está numa situação de ansiedade, porque ela não tem em quem confiar, porque ela não tem, queridos, em quem buscar essa segurança. Hoje eu conversava com uma amiga minha, eu falava para ela: ela pode fazer tudo, minha querida, ela pode procurar psicólogo, psiquiatra, tratamento, mas o que tem dentro dela, o vazio que tem dentro dela, não é nada a ver com a medicação, meu querido. O tratamento que tem que ter nela é algo vindo de Deus. A pessoa, às vezes, ela está andando, ela está trabalhando, ela tem uma profissão, mas ela é uma pessoa vazia, seca, ela é um osso. E eu fico imaginando Deus nos dando essa confiança. Eu fico imaginando Deus dando na nossa vida e falando: vai lá, profetiza, vai lá, confia, vai lá, Tainá, sonha, vai lá, Genice, vai lá no teu local de trabalho, leva a tua fé com alguém, leva a tua força inabalável. Eu fico imaginando todos os dias meu marido saindo de casa e eu tenho que confiar a vida dele em Deus. E eu fico imaginando, queridos, a pastora Jeane e o pastor Wallace como pastores, tendo que, além de buscarem confiança para dentro do lar deles, tem que levar para outras pessoas que precisam. Né? Como a pastora disse, quantas pessoas que eu pastoreio que não são minhas, né, pastora? Que não estão no meu rebanho, mas não importa, eles foram chamados para ser pastores, independente de ser ovelha deles ou não, eles têm que cumprir o ID, que é o que eu tenho falado: Senhor, me leva para isso, porque eu sei que é disso que nós precisamos, querido. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança, querido, não está no patrão. Ei, Patrícia, a tua confiança não está nos teus melhores resultados na Casas Bahia. Ei, a tua confiança não está naquele sonho projetado. A tua confiança está em Deus, porque se Ele quiser hoje, Ele muda todos os planos e você não vai saber. É o que Deus tem feito, meu querido. Deus tem pegado muitas pessoas de vários ossos secos e tem mostrado: ei, eu ainda estou contigo, querido, porque eu não deixei essa pandemia te atacar. Ei, querido, eu estou contigo porque na tua mesa não tem faltado nada, porque eu tenho te dado saúde, porque você tem um carro para andar. E as pessoas vêm falar para a gente que não vem para a igreja por causa de pandemia. Eu disse para a pastora ontem: entristece meu coração. Tem uma pessoa que disse que não
dói. Isso parte do meu coração. Mas mais que isso, gente, parte do coração de Deus. Porque Ele quer pessoas que estejam lado a lado. O que a pandemia tem feito, sim, tem trago muito. Eu digo para a pastora, eu vivi um tempo na minha casa de isolamento que eu tive mais certeza que eu amo ser esposa, que eu amo ser mãe, que eu amo cuidar dos meus filhos. Eu tive mais certeza plena disso por muitos dias. Mas eu tive mais certeza que eu queria estar congregando, que eu queria a igreja de porta aberta, que eu queria o ministério sendo desenvolvido, que eu queria ver o altar cheio de levitas do Senhor, que eu queria ver pessoas recebendo profecias, que eu queria ver pessoas sendo libertas, cadeias quebradas. E as pessoas vêm com esse mimimi de que eu não vou congregar por causa da pandemia, de que eu não vou visitar meus pastores, pegar uma palavra porque eu tenho medo de pegar a pandemia. Meu querido, de repente a pessoa que vai pegar a pandemia com tanto medo é a que vale. E eu fico vendo um bando de gente no vale de osso seco no momento que nós estamos, pastora. Era isso que Deus trazia em meu pensamento, na minha visão, pastor. Pessoas precisam ser reestruturadas. E aí minha palavra do Senhor fala assim, diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e eu vivereis, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvia um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles um espírito. Olha que lindo, não havia neles o Espírito. É exatamente o que eu estou te falando hoje. E pastora, tem muita gente vivendo da emoção, vivendo o calor do momento. Tem muita gente dentro da congregação, sapateando, vivendo o calor da emoção. O Espírito Santo vem, toma a pessoa, usa a pessoa, e quando a pessoa sai lá fora, a pessoa não consegue ministrar na vida do outro. Tem muita gente vivendo emoção nesse momento, dessa pandemia, mas tem muita gente que não tem sentimento. Querido, emoção é o momento que nós estamos aqui. Sentimento é o que você vai levar dessa palavra, desse culto para a tua vida. É o que vai ficar gravado no teu coração. É o que vai penetrar na tua mente. É o que vai te transformar. Esse é o sentimento. Porque na euforia do momento você pode ter amor, mas você também pode ter ódio. Só que se você é uma pessoa de Deus, querido, o ódio jamais vai agradar na tua vida. O que vai agradar é o amor, que é o sentimento. Uma vez eu disse, mas eu tenho medo que as pessoas vão pensar. Eu disse, tu tem medo que as pessoas vão pensar porque tu não tem orado, tu não tem lido a Bíblia, tu tem se afastado dos caminhos do Senhor, porque tu está com medo que as pessoas vão pensar. Ei, tu tem que ter medo do que Deus está pensando na tua vida. Quer dizer que as pessoas têm medo do que os outros vão pensar, mas elas não estão tendo medo do que Deus está pensando sobre elas. E eu fico imaginando pessoas dessa forma, pessoas em carne, pessoas em ossos, mas elas não têm neles o Espírito. Elas não têm o Espírito, porque aquele lá ele poderia se levantar, os ossos já foram formados, a carne já estava no lugar, os tendões podiam se mexer. Não é verdade, gente? Que é assim que acontece. Muitas vezes a pessoa está passando um colapso ali, de epilepsia, ela não tem noção do que está acontecendo. Ela fugiu do controle sentimental dela, ela está vivendo o emocional. Porque eu vivi isso. Vai fazer um ano que eu fui parar no hospital às 5 da manhã, pastor. Entre a vida
a morte. Porque eu deixei que a emoção do momento tomasse o meu ser. Mas se tem uma coisa que estava viva e eficaz em mim, pastor, é o Espírito Santo. Porque foi Ele que guerreou comigo. Foi Ele que não deixou a morte me levar. Sabe por que, queridos, que eu te digo isso? Porque era uma emoção que eu sentia. Eu sentia coisas que eu não estava entendendo. Eu sei que eu sentia perdendo as minhas próprias funções, meus próprios pensamentos. Tudo que eu sabia falar no momento de guerrear era: Deus, não deixa eu ir. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim. Tudo que eu sabia falar era: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Era tudo que vinha no meu pensamento. E sabe por que eu conseguia fazer isso? Lutar contra isso? Porque eu estava abastecida do Senhor. Porque mesmo em meio à pandemia, estar trancada dentro de casa, eu louvava, eu acompanhava culto, eu orava em Deus, eu pegava minha Bíblia e eu estava abastecida da presença de Deus, queridos. Porque caso contrário, pastor, eu não tinha resistido. E eu não estaria aqui hoje contando isso para você. Porque quem me viu e eu que vivi, eu sei o quanto foi difícil ver a luz de Deus, mas ver a escuridão me puxando. E ainda tem mais. Naquele dia eu entendi que se eu tivesse ido não era pro reino, porque o que Deus tem para me fazer na minha vida ainda não está completo. E eu disse: Deus, eu tenho que tomar cabo da direção do que Tu quer. Qual é o propósito que Você quer que eu faça? E eu entendi. Porque quando eu cheguei no hospital, todos os exames que fizeram, nada acusou nada. A médica voltou a olhar para o Marcos e falar: não, daqui pode levar para o psicólogo, psiquiatra. E por 3 dias ainda dentro de casa, o Marcos comigo, eu dizia que talvez eu teria medo de dormir só. Até que um dia o Marcos, eu digo para ele virou para mim e falou: ei, toma consciência do que você está querendo colocar na tua cabeça, que você não tem nada. Você tem 2 filhos para criar, nós temos 2 filhos para criar. Toma consciência disso. Será que eu tenho que ligar para sua mãe para ela poder vir aqui conversar com você? Porque na minha cabeça eu estava fragilizada, eu estava mal, eu precisava, meu Deus, estar dormindo, eu precisava estar deitada. Ei, para mim naquele dia os sentimentos estavam todos vagos, querido. Eu não tinha sentimento, eu só tinha emoção do momento. E eu entendi em Deus que eu precisava me levantar. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não te deixa fraquejar por qualquer coisa. Você pode até estar num momento num quarto escuro, sim, querendo se prender, querendo chorar. Você pode estar muitas vezes ali depressivo, sim. Mas quando você entende que é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que transforma, querido, não há nada que vai te abalar. As coisas vão vir, vai te transformar. As coisas vão vir, vai fazer você entender que você não é um vale de ossos secos. Você tem dores, você é carne, você é o próprio Espírito de Deus em você. E eu vejo nesse texto, eu vejo nessa mensagem, com Ezequiel, Deus passando confiança para ele. Vai lá, profetiza. Vão lá, sonhe. Os sonhos ainda não acabaram. Continua o projeto da tua casa. Continua sonhando com aquela faculdade. Continua. Vá comer, saia. Porque a própria palavra do Senhor fala que chegará tempos, querido, que nós vamos ter que sair no meio, tirando tudo, destroçando tudo. Mas com o quê? Com a espada do Senhor, vestindo o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tem muita gente no nosso meio que a gente acha que está sorrindo de felicidade, por dentro a pessoa está amargurada. Porque você não dá espaço para a pessoa falar. Porque você não tem tempo para ouvir. Porque você não tem, às vezes você não sabe um versículo da Bíblia. Ou porque às vezes você tem vergonha de carregar o ministério. Às vezes você tem vergonha de baixar a Bíblia no teu celular e ter que usar ela para alguém. E lá fora o mundo está sedento de pessoas precisando de Deus. E é isso que Deus quer da gente. Tenha confiança, tenha fé, obedeça. Porque eu vejo Ezequiel, às vezes ele pode, talvez ele estava com medo, ele estava com incerteza. Será que vai funcionar, meu Deus, o que ele está fazendo? Eu imagino eu lá,
Porque às vezes acontece, eu imagino eu. E aí, pastor, esse homem obediente indo lá e ordenando. Igual o pastor, Bruna, vai fazer o ministério. Será, pastor? Não, igual a pastora. E Bruna te convidou para liderar as mulheres. Não, pastor, eu não tenho certeza que a senhora orou. E hoje eu vejo o que ela entregou nas minhas mãos, o que Deus entregou nas minhas mãos através da vida da pastora. Eu mal cheguei aqui, eu tive que ministrar uma pessoa. Eu disse, não, minha irmã, eu vim para passar as férias. Eu falei, pastor, não vou ficar pregando para ninguém. A pastora, tu que acha que tu vai para isso? Eu falei, poxa, a pessoa chegou, e ela tá para mim, quis falar, né? Eu tive que falar. Eu digo para todo mundo, vem falar por quem quer, mas sabe que vai ouvir. E eu vejo esse homem com obediência, com ordem. E aí eu vejo, sabe o quê? Uma coisa que as pessoas têm falado demais nos últimos tempos, como diz os coaches, né? Os psicólogos, psiquiatras, constância. Você sabe o que é constância? Talvez lá no teu trabalho tu sabe o que é constância. De repente lá na nossa casa, todos os dias para almoçar, a gente sabe o que é constância. Mas aqui na palavra do Senhor a gente não sabe o que é constância. Constância, meu querido, é a qualidade daquele que não falta a uma tarefa ou dever. Constância é você obedecer teu patrão de segunda a sábado, cumprir 8 horas de trabalho, porque você não quer perder o teu salário. Constância, gente, é a gente fazer o almoço todos os dias para não deixar nossa família com fome. Constância é a pastora estar todo dia nas aulas online para não deixar os alunos perder a aula, porque alguém vai ter que cobrar ela, isso é constância. Mas em Deus o pessoal ainda não entendeu o que é constância. Constância é orar sem cessar, pastor. Constância é pegar a Bíblia. Constância, pastor, é não desistir do ministério. É constância em Deus. A constância em Deus, Tainá, é pessoas que levam a palavra sem medo de ser criticada. Porque hoje mesmo eu disse a seguinte frase: ei, o ser ninguém vai arrancar de ti. A tua essência ninguém vai te tirar. Mas o sonho pode ser destruído, o projeto pode não ser concluído. As mudanças podem acontecer, mas o que você é, você não vai deixar de ser. Eu até dizia ontem, pastora, eu não vejo diferença nenhuma quando eu cheguei aqui. Sabe por que eu não vejo diferença, gente, em mim? Quando eu vejo vocês, as pessoas, porque eu carrego a essência dessa cidade. Porque aqui eu tive que viver transformações que para minha vida hoje é essencial. Por isso que quando eu cheguei aqui, meu coração saltava de felicidade. Por esse motivo. Eu sabia que eu ia ficar emocionada, mas eu não sabia que era tanto. E Deus começou a falar comigo. Essa é a constância da palavra, Bruna. A constância para mim é isso. É pessoas que não inventam desculpa para estar nos cultos. É pessoas que não se acomodam com qualquer coisa. Raquel, constância é você levar o teu ministério e deixar Deus te usar. Constância é Deus levar teu ministério e quebrantar pessoas através da tua voz, através daquilo que só tu e o Senhor sabem. Constância, Raquel, é tu constância é teu ministério quebrantar e ganhar vidas. Isso é constância. Constância é isso. Constância é a presença do Senhor. Constância não é estar no altar e cantar por cantar. Constância é deixar o Espírito Santo nos usar. Porque tem gente, pastor, que não é ganho na palavra, mas tem gente que é ganho transformado através do louvor. Tem gente que não é ganha dentro de ministério porque a Bruna estava pregando. Tem gente que é ganho lá na rua quando você serve um prato de comida e ela sabe: ei, tá vendo aquele cara lá? Ele é lá da igreja. Foi de lá que eu recebi esse prato de comida. Isso é constância. Constância é não deixar de fazer a obra. E eu passei deserto e eu dizia: Deus, eu tenho certeza que tu não me trouxe para esse lugar para me estagnar. Era isso que eu dizia para
pastor, eu chorava, porque eu queria estar no culto, porque eu queria ter irmãos comigo. E quando a pastora me dizia, por que as pessoas saem no culto? Eu chorava também. Constância é isso. Constância é eu saber por que eu estou nesse altar. Constância é eu saber da transformação que Deus já fez na minha vida como esposa, como mãe. Isso é constância. Querido, nós podemos até esfriar em Deus, porque eu já vivi momentos assim. Quem não vive, né, pastora? Porque nós não somos de ferro, não. Deus fez a gente aqui, ó, de ossos, carnes e tendões. Mas Deus fez a gente com o Espírito, querido. Nós podemos esfriar. Nós podemos, às vezes, nos afastar. Mas tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de querer: é continuar buscando a Deus. E eu vejo Deus aqui falando pra gente: tenha constância, mantenha a constância. E aí ele chega e fala: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre este mortos para que vivam. Quando ele diz que teve um barulho, um ruído, eu imagino Ezequiel profetizando, e ele fala duas vezes: profetiza. Ele não fala vai lá e profetiza, Espírito Santo. Ele dá uma ordem para que o homem seja tomado pelo Espírito Santo, pela voz de Deus, e fala: profetiza, Filho do Homem. Querido, o Espírito Santo, ele está aqui, mas ele está ministrando em vários lugares o tempo todo, falando da nossa obediência, da nossa confiança, da nossa fé. Ele fala com palavras diferentes, mas o final, a conclusão é só uma. E eu fico aqui imaginando ele falando: e assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele fala: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Querido, se o pastor Robson, que é estudado, né, na teologia, que eu não sou ainda, ele fosse contar para vocês por que essa história, nós vamos entender mais a fundo. Porque aqui eu já estava dando uma visão a Ezequiel na terra de Israel. É isso, né, pastor? Terra de Israel. Que eles poderiam acontecer isso, perdendo a essência, o Espírito. E às vezes nós estamos nisso. Deus está mostrando, Deus está falando, Deus está ali puxando, Deus está querendo que a gente venha, Deus está querendo que a gente se envolva, e nós não somos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não somos sensíveis a ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça, para tomar as decisões que têm que ser tomadas, para obedecer, para dar ordem. Gente, ele não falou que seriam poucos homens, ele falou um exército sobremodo numerosos. Sabe qual é o exército que eu fico imaginando hoje, no mundo de hoje? É o exército vivo que está aí fora. É, pastor. É esse povo que está aí fora, pastor, vagando, achando assim, alguns acham que tudo, né? Tudo está normal. Não, os olhos humanos tem que estar normal mesmo. Ninguém tem que ficar se lamentando. Ai, meu Deus. Ai, isso aqui não. Mas no mundo espiritual, querido, não é isso que está acontecendo. As pessoas, elas não têm discernimento, elas não têm entendimento, nem têm sabedoria para entender. É isso. Deus está guerreando, Deus está batalhando, Deus está lutando, Deus está lá, livrando a vida da gente, livrando um, livrando o outro. E as pessoas não estão entendendo. E aí eu fico imaginando, sabe o que? O resultado disso tudo. Sabe o que eu imagino? Se Ezequiel naquele instante tivesse corrido, se Ezequiel naquele instante não tivesse entendido a palavra que o Senhor ordenara a ele não tinha tido essa visão completa. Ele não tinha tido visto o que Deus queria que ele visse ali naquele momento. E muito mais, nós não
E aí eu vejo um resultado positivo. Porque então ele falou, então me disse: Filho do homem, estes ossos, olha aqui a palavra confirmando, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Olha o que eu tenho dito para vocês. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. E aí o que eu imagino? Pessoas, pastoras, sem esperança. As pessoas perderam a esperança naquele tempo, como muitas têm perdido hoje. As pessoas perderam a esperança naquele tempo, pastor, como muitas têm vivido hoje. Se lançaram tanto no medo. Depois do medo, querido, vem a ansiedade, que com ela vem a depressão, que muitas vezes vem o próprio suicídio, querido. E cadê a nossa força? Cadê a nossa coragem? Para que a gente possa alcançar a vitória. Porque eu te digo mais, querido, a vitória não é só isso aqui, não. A vitória não é nossas conquistas, não são os títulos dos homens. A vitória não são os ministérios pregados aqui. A vitória, querida, é o reino de Deus. Deus está querendo que pessoas se levantem como o reino dele. É essa a convicção dessa palavra para esses dias. É a mão do Senhor. Eu fico imaginando ele lá, profetiza, e lá vem a mão do Senhor. Ela te leva aonde você vai lá para ver os ossos secos, para depois você ver tudo se refazer. Porque Deus, ele é o Deus que refaz, mas ele é o Deus que, se ele quiser, ele não só refaz, como ele faz de novo. Deus, querido, é o Deus da restituição. Deus é o Deus da ressurreição. Sabe por que tem pessoas, querido, que têm perdido entes queridos e têm se mantido tranquilas? Você acha que a pessoa é fria? É porque muitas delas, eu fico imaginando, algumas têm convicção, pastor, de que essas pessoas vão ser ressuscitadas quando o grande dia chegar. É a convicção que eu imagino dessas pessoas. Mas eu imagino quantos de nós estamos sedentos da força, da busca constante com Deus. Quantos de nós estamos sedentos dessa palavra de ossos secos? Quantas vezes nós temos colocado na posição de ossos secos e não do Espírito de Deus? E eu fico imaginando Deus fazendo, Deus contemplando, Ezequiel vendo aquela multidão ali se levantando, olhando. E aí eu te digo mais, ele vem e fala: portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Gente, nós sabemos a história de Israel. Nós sabemos que Israel hoje é uma terra abundante, próspera, cheia de pessoas convictas da fé e da esperança de Deus. Isso aqui não é palavra de história da escola, gente. Isso aqui não é palavra de historiador, não. Isso aqui é palavra que o homem foi usado para trazer para a gente. E nós ainda somos capazes de dizer, como já, gente, nosso Brasil está perdido. Gente, não está, gente. Deus é capaz de fazer novo e refazer de novo. Deus é capaz de transformar uma nação, sim.
luz. Nós somos esses que estão aqui hoje. Quantas pessoas poderiam estar sendo exército aqui, gente? Se atalhaia do outro. Mas não tem que querer pegar. Queridos, você não sabe a guerra que a gente que leva o ministério de Deus com convicção, com confiança em Deus, tem que enfrentar. Você não sabe. Eu fico imaginando aqui os pastores, quantas vezes, esses dias eu imaginava, estava numa conversa lá em casa, e a gente falou assim, pastora Jeane, o Márcio disse uma palavra muito sábia, de repente o pastor e a pastora, quantas vezes eles quiseram entregar ministério nas mãos das pessoas, mas eles não quiseram assumir. Pastor Robson, é isso que Deus está falando. Quantas vezes, pastor, vocês quiseram entregar ministério nas mãos das pessoas e elas fugiram? Elas tiveram medo de enfrentar. Elas tiveram medo de carregar a responsabilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes para elas isso se chama comodidade. Comodidade de sentar, ouvir, levar. Só isso. E quando o Márcio me disse isso, eu comecei a refletir. Obrigado, Deus. Porque naquele instante o Senhor me fez entender que eu tinha que levar algo comigo no ministério. Porque fácil não foi, a pastora sabe quantas guerras eu travei por conta disso. Mas querido, depois que Deus te mostra o exército que você é, nada vai te abalar. Você pode até chorar, como eu chorei há 2 meses atrás no ministério novo que eu estou. Porque uma pessoa, ela teve a coragem de falar para mim que não me via não estar pregando. Mas eu usei de ousadia e falei que foi para isso que Deus me chamou. Porque se a Ariana não entendesse que o ministério naquele lugar não era para mim. Eu falo isso com convicção para você. E sabe por que, pastor, que eu falei isso? Porque eu sei, queridos, quem foram os meus pastores. Porque eu sei quantas vezes eu quis desistir e a pastora Jeane não deixou. Quantas vezes eu falava para o pastor, não, pastor, eu não vou pregar. Vai, prega, Bruna, leva a palavra. Isso se chama o exército convicto do que Deus tem ordenado. Isso se chama o exército convicto daquilo que é obedecer. E hoje eu trago aqui essa palavra para você. Obedeça. Queridos, enquanto nós não aprendermos a sermos liderados, nós nunca vamos conseguir liderar ninguém. Só que a liderança, ela não se cabe, como disse a pastora Jeane. Ei, você também não tem a tua opinião, você também não pode falar, você também não pode falar porque você ainda não sabe. Não, queridos, não é isso. A ordenança de Deus, o exército de Deus está ali, andando junto, marchando junto. Porque se um cai, o outro está para levantar. Se um precisa, o outro está para falar. E eu fico imaginando lá, Deus falando para Ezequiel, profetiza lá. Profetiza porque eles vão se levantar. Porque eu vou abrir sepultura. Porque além dos ossos secos já tinha gente sepultado. E aí ele fala, sabereis, Deus falando para Ezequiel, que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o povo meu. O povo estava desacreditado, o povo não acreditava mais quem é esse Deus, né, que teria deixado nos passar por tal situação. Quem é esse Deus que tem deixado passar por isso? Você acha que muitas vezes nós não temos às vezes julgado Deus por isso? Ai meu Deus, mas por que isso, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo agora? Muitas vezes nós temos feito isso.
É isso que muitas vezes o Senhor quer. Que a gente obedeça a ordem, que a gente profetize. Porque quem vai fazer como Ele vai fazer é Ele. E muitas vezes, sim, muitas vezes, eu acho que todas elas, que eu não vou falar muito, eu vou falar todas, Deus sempre faz melhor que a gente. Porque Deus faz melhor, porque muitas vezes Ele tira a gente de certos lugares para livrar a gente de certas coisas. Porque nós somos, sabe o quê? Joias preciosas na mão deles. Nós somos filhos e filhas do Senhor guardados por eles. E aí Ele fala: porém vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Ele não disse que ia tirar aquele povo e levar lá para outra terra. Ele dizia o quê? Eu vos estabelecerei na sua vossa própria terra. Porque essa foi a palavra que eu recebi, pastor. Lá. E sabe qual era a terra que eu dizia que Deus estava me falando? Era lá. Era lá. É lá onde eu estou. E é aqui onde você está. Deus vai estabelecer esperança aqui. Deus vai estabelecer esperança nos outros estados, no Brasil, nas outras nações. Deus vai estabelecer esperança. Porque não é filho do homem para mentir, e muito menos para se arrepender. Mas Deus, Ele é Deus de ira. Quando é preciso, Ele toma o povo. Quando é preciso, Ele faz, Ele quebra como um vaso do oleiro para fazer e refazer de novo. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus de Daniel que tirou da cova dos leões. O mesmo Deus de José que levou ele para o Egito. Ele continua, meu querido, sendo o mesmo Deus da mulher, da dracma que foi perdida e ela achou. Ele continua sendo o mesmo Deus de Jó. Ele não mudou. E Ele nunca vai mudar. E Ele fala: porém vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, é Deus que está falando, que Ele não sou eu. Ele fala: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Querido, eu acho lindo quando Deus fala isso. E Ele fala na Bíblia várias vezes: ei, e eis que sabereis que eu sou o Senhor. Querido, eu fico imaginando Deus falando: eu sou o Senhor. Querido, se você ainda não contemplou uma experiência de intimidade com Deus, porque a palavra do Senhor fala, como a gente gosta de cantar no louvor aqui da Semente Perene, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não vive, querido, mas passa pela vida. Você entendeu? Quem já pisou no Santo dos Santos não vive, passa pela vida. Ele não tem sentimento, tem emoção. Porque isso aqui tudo lá fora é passageiro. Porque quando a gente não aguenta as tempestades lá de fora, é pra cá que a gente corre, é pra uma igreja que a gente bate na porta, é pro pastor que a gente liga, é pro missionário que a gente quer uma profecia. Quando a gente não aguenta mais as batalhas lá de fora, é pra Deus que a gente corre. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é o mesmo. Porque o Espírito Santo é o mesmo. Ele não mudou. Passa o que passar pelos séculos dos séculos. E a palavra do Senhor diz que nós temos o quê? Nós temos autoridade, Robinho, o suficiente para mover. Desde que Ele diz: faça mover aquela montanha do lugar. Mas sabe por que, querido, que isso não acontece? Porque a nossa fé não chega do tamanho do grão de mostarda. E o pastor Robson já me provou isso. Quando um dia ele me apresentou o grão